Olá, Renascentes, tudo bem com vocês? Bom, se vocês entraram nesse vídeo, obviamente vocês estão curiosos para saber mais sobre o estoicismo, essa filosofia tão interessante. Eu fiz umas pesquisas e hoje eu vim trazer para vocês mais sobre o que seria o estoicismo. Uma filosofia tão conhecida, tão poderosa, mas que poucos sabem realmente como aplicar. Ela é conhecida no seu nome, mas não em si a sua aplicabilidade na vida. Então, hoje eu separei alguns temas, fiz uma divisória aqui no meu bloco de notas, como sempre, e eu vou trazer para vocês mais sobre o estoicismo em si. Eu dei mais uma atrasada nesse vídeo porque eu tava mais pesquisando mais sobre temas para vocês, coisas em si que eu quero transparecer. E como sempre, todos os vídeos eu quero ter uma conversa, então eu vou transparecer o estoicismo de uma forma mais fácil. Assim vocês irão compreender mais sobre o que seria isso, tá bom? Vamos lá. Bom, o estoicismo, basicamente, ele foi criado por Zênon de Sítio, certo? Lá na época da Grécia Antiga. Deixa eu só mudar meu bloco de notas para outra página aqui, para ficar mais fácil. Fechou. Bom, ele foi criado na Grécia Antiga. E qual que era o conceito disso? O conceito em si da filosofia? Bom, Zenão ele estava pensando, né, que tinha escola lá na época da Grécia Antiga. E o que ele estava pensando basicamente? A ideia dele era ensinar a população coisas que somente estavam no controle delas mesmas e não coisas externas. Porque antigamente tinha muita coisa que fazia a população ficar aguçada, ficar estressada. E ele criou essa filosofia com base nisso, para ele aprender em cima de como ele ensinava a sociedade. E isso é interessante porque é uma aplicabilidade que a gente não vê no dia a dia. É uma aplicabilidade que não é algo visto a olho nu. Somente quando você senta para conversar com a pessoa que você entende essa aplicabilidade dela. E. Eita, saiu meu PC. E ele criou o estoicismo também para si mesmo, porque ele pensava muitas coisas e isso não fazia os pensamentos dele se organizarem. E conforme ele foi aprendendo, ele foi ensinando as outras pessoas, ele criou essa escola na época da Grécia Antiga, ele conseguiu concretizar essa filosofia. Que seria estoicismo? É você só focar no que você tem controle. Porque hoje em dia, em nossa sociedade, muitas pessoas se estressam com coisas que não têm controle. Por exemplo, o que eu vejo atualmente, né? Em ônibus, no meu dia a dia em si. Pessoas ficam estressadas com o que outras pessoas sentem. As pessoas ficam estressadas com a atitude de outras pessoas. As pessoas ficam estressadas com situações que dependem de outras pessoas. Por exemplo, muita gente foi estressada porque o ônibus está demorando, mas não é culpa do motorista. Ele está fazendo o trajeto dele, é o trabalho dele. Então, o que era o controle da pessoa? Sair mais cedo de casa, talvez parar de mexer no celular e sair mais cedo, ou talvez andar um pouco mais rápido para chegar até o ponto. Então a pessoa foca mais no problema e em culpar as outras pessoas do que ver o erro em suas próprias atitudes. Entendem? E é isso que o estoicismo traz, que o erro em tudo na sua vida não está no outro, está em si mesmo. O que o outro faz e como te afeta só depende a si. Por exemplo, se outra pessoa fala alguma palavra para mim, uma palavra boa, ruim, que seja, eu pego essa palavra e eu faço dela para mim. Eu digo se ela me define ou não, eu tenho o poder de deixar ela me afetar ou não. E isso que seria o estoicismo, que é você entender essa divisão. É você ter esse controle do que entra para você, para o seu espírito, para sua pessoa e do que sai. Porque hoje em dia muita gente não consegue fazer essa divisão. E isso corrói a mente da pessoa vai degra... não diria degraindo, mas a mente da pessoa vai envelhecendo, sabe? Porque quando a pessoa foca a sua energia, todo mundo no, todo mundo no mundo tem energia e tempo. E quando a pessoa foca a sua energia em algo que ela não tem controle ou em algo que outra pessoa disse, ela
vai perdendo e vai envelhecendo, porque se outra pessoa disse algo pra mim, concordam que isso diz mais sobre ela do que sobre mim? Se for algo ruim? Porque muita gente diz algo ruim, seja na cabeça ou enfim, e isso diz mais sobre ela mesma do que sobre outra pessoa. Normalmente ela tá passando por um dia ruim ou por uma semana ruim, e aí é ali onde ela acha um meio de descontar. Por isso que a filosofia do estoicismo é muito interessante, que é quando você tá pleno, você tá calmo, nada te estressa, você não fica preocupado com nada, você entende que todo mundo no mundo é igual, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas contas para pagar, e você não difere isso. Você não trata outra pessoa diferente. Todo mundo é um ser humano, todo mundo tem sentimentos, e é isso que a gente tem que trabalhar, porque o estoicismo é em cima disso, é em cima do amor fati, né, que é outra filosofia que se aplica, que seria basicamente você aceitar tudo que vem para si e você lidar com essas coisas que vêm para você, essas situações. Por exemplo, ocorreu um problema essa semana comigo. Um exemplo, tá? Ocorreu algum problema, sei lá, o carro quebrou, o ônibus quebrou. Tá, que lição que eu vou tomar isso pra mim e como eu vou deixar me afetar? Talvez eu me atrasei pro trabalho, ou o carro quebrou, talvez eu vou ter que pagar um valor a mais no conserto, de onde eu vou tirar dinheiro, enfim, por que que ele quebrou, como? Coisas que estão no meu controle. Agora, sei lá, se foi outra pessoa que realizou esse ato, por exemplo, o carro quebrou, bateram em mim. Beleza, o cara vai ter que pagar. Se não pagar, é outro assunto. O do ônibus. O motorista passou mal. É coisa do motorista, eu não tenho controle. Ele tava passando mal, tava num dia ruim, não sei. Então são as pequenas coisas que você vai entendendo e você vai criando uma paz no seu eu interior para você crescer, para você evoluir. Porque o amor fati, ter esse controle, definir suas prioridades, entender tudo isso é a real arte do estoicismo, dessa filosofia em si. Porque quando eu comecei a estudar sobre o estoicismo, eu achei que era somente isso de, não tá no meu controle, eu não tô nem aí. Não é questão de você não estar nem aí, é questão de você compreender aquilo, entender a situação para si e digerir o que está somente no seu controle em si. Senão você vai ter muitas coisas, vai encher sua cabeça, vai ser muitas informações e você não vai conseguir organizar os pensamentos e isso vai te encher. E aí é onde chega a exaustão mental, é onde chega o famoso burnout, eu tava tentando lembrar o nome, o famoso burnout que muitas pessoas têm, que é quando você fica pegando problemas de outras pessoas, quando você pega negatividade, energia, e isso vai te gastando, porque entendam, como eu sempre digo, afinal, você é humano. Ou seja, nós, por sermos humanos, somos falhos e precisamos aprender, errar para evoluir. Então, se muitas pessoas, por exemplo, eu que sou humano, todo mundo no caso, mas digo em minha situação. Se eu chego e pego todos os problemas das pessoas para mim, ou quero ajudar as outras pessoas, isso vai acabar gerindo quem eu sou em si, porque eu não vou focar 100% em mim. Se eu chegar e me importar com como a outra pessoa se sente comigo, algo que eu fiz para outra pessoa e não foi retribuído, se eu ficar me importando com essas coisas, eu vou ficar exausto, eu vou ficar triste, eu vou ficar mal. Tudo bem, eu tenho que sentir, que tem uma filosofia que eu não me lembro meio nome, mas tem uma filosofia que é você pode sentir, mas você não pode deixar aquilo te afetar em grande tamanho. É algo assim. Mas enfim, quando você entende isso, que as suas atitudes dizem mais sobre você do que sobre como a outra pessoa reage, você fica em paz. Você fica num nível que é como se fosse um estado de flow de si mesmo, uma autocompreensão, sabe? Isso, cara, isso é indispensável, não tem nem o que falar, não tem nem. Vamos ver aqui, nos meus blocos de notas, basicamente seria tudo isso. Eu falei, aqui tem algumas aplicabilidades para vocês e alguns benefícios. Quando você entende sobre o estoicismo, você consegue reduzir o seu estresse, como eu digo, você fica mais calmo, você tem uma resiliência e mais uma rotina e aplicabilidade nisso, que você entende que aquilo vai te ajudar, que aquilo é necessário para você evoluir o seu ser. Você até acaba
lidando melhor com as pessoas, lidando melhor com situações, e isso te deixa bem mais paz. Por exemplo, tem gente na minha sala, que do meu trabalho, enfim, que se sentem às vezes envergonhados de apresentarem, ou com medo de não serem bons o suficientes, ou ficam se comparando com outras pessoas dentro da sala. E isso eu digo por experiência própria. No início eu me comparava bastante, eu não tinha esse nível de mentalidade e autocompreensão. Mas tem muitas pessoas lá que fazem isso, e eu vejo em si a linguagem corporal, o modo como elas comunicam, e isso talvez seja um excesso de internet, um excesso de não se compreender. Seria o excesso de tela, vamos dizer assim, porque querendo ou não, a tela ela afeta isso do estoicismo, que muitas pessoas veem coisas que não têm controle. Por exemplo, muitas pessoas veem jornais, que veem tragédias, roubos, e eu não tenho controle daquilo. O porquê que eu vou demandar energia, falar daquilo no meu dia, para mim ficar gastando, entendem? Isso não vai caminhar. Para que eu vou gastar energia com isso? Eu tenho tempo e energia, eu vou usar em coisas necessárias. E é isso que o estoicismo ensina. Bom, e como começar a aplicar? Como eu disse, tem todos esses benefícios, você vai conseguir chegar numa paz, você vai conseguir chegar numa autocompreensão. Como vocês podem começar a aplicar? Como sempre, meu notebook. Bom, dica que eu dou para vocês: comecem a escrever diariamente sobre si mesmo. Comecem a perceber pequenos detalhes no dia que te deixavam estressados e comece a se perguntar, fazer autoquestionamentos. O porquê que aquilo tá me deixando assim? Isso daqui me deixa assim por quê? Cara, por que que eu tô estressado com essa coisinha tão besta? São esses pequenos passos que vão fazer vocês terem uma autocompreensão e, consequentemente, evoluírem, porque, afinal, toda filosofia, acredito eu, que eu estudei até hoje, toda filosofia vem para melhorar você em uma área, independente de qual seja. Seja a mente, seja profissional, seja espiritual, seja física em si. Toda filosofia tem um porém. Porque afinal os filósofos eram gênios naquela época e até hoje vem ensinando muitas coisas para o ser humano. Que antigamente eles tinham uma autocompreensão maior, eles não tinham acesso a tecnologias, ou seja, eles ficavam sozinhos. Como eu disse no vídeo da solitude, ficar sozinho você se autocompreende e a autocompreensão leva você a ideias, leva você a negócios, enfim, muitas coisas, mas podem ser assunto para outro vídeo. Bom, acho que ficou bem claro, eu não tenho mais muito o que dizer. Reforçar a ideia, momentos de pausa, um jornal estoico, que seriam seguir pessoas que já aplicam isso. E, bom, basicamente é isso. Eu acho que ficou bem claro para vocês o que seria o estoicismo, que é essa arte de focar no que você tem controle e deixar de lado o que você não tem controle, mas entender que você não tem controle, mas aquilo pode te afetar de algum modo. E seria isso, Renascentes. Eu acho que hoje foi um vídeo bem curto, mais explicativo, como sempre. Todo vídeo eu falo que é curto, mas eu faço 15 minutos, mais que 10 minutos. Eu gosto de falar com vocês, é uma conversa para transparecer o conteúdo. Por mais que nem muitas pessoas assistam, eu gosto bastante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou gravar bem mais vídeos para vocês agora que eu tô aqui tranquilinho, no meu estúdio que eu montei e tal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem muito, que esse aqui é interessante. E é isso. Renasçam, reconstruam e recomece. Afinal, vocês são humanos. Obrigado.